Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado aí para o concurso de carteira dos Correios. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova do concurso para carteiro, né? Para darem dicas aos candidatos, né? Esse aqui vai ser o nosso último programa da série, né? Porque eu já entrevistei professores das demais disciplinas e agora nós vamos fechar esse nosso bate-papo aqui falando sobre a disciplina de língua portuguesa. E quem está aqui comigo para falar sobre a disciplina de língua portuguesa é a simpaticíssima professora Gabriela de Paula. Professora Gabriela, que está debutando aqui, a primeira vez aqui no programa, não é, professora? Muito obrigado por aceitar o meu convite. Primeira vez que estamos juntos. Show de bola. Mas vai dar tudo certo, você vai gostar. É um grande bate-papo aqui que a gente faz aqui, né, para falar sobre... para os professores virem aqui, analisarem o programa e dar dicas. Eu tenho certeza que essa vai ser a sua primeira de várias participações aqui, professora. Com certeza. Beleza? Mas antes aqui de eu iniciar meu bate-papo com a professora Gabi, eu quero aqui reforçar dois recados que eu sempre deixo aí em todos os vídeos. O primeiro é o seguinte, né, que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de carteiro dos Correios, né? Para você obter as informações necessárias, você pode acessar o site da Degrau, degraucultural.com.br, ou então você pode entrar em contato pelo telefone 21 39 70 10 15. E aquele segundo recado que eu sempre deixo nos meus vídeos, né, para você se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito, para você deixar o seu like nesse vídeo. Obviamente, se você gostar dessa entrevista, e eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e vai deixar o seu like durante ainda a nossa entrevista. Vamos então agora falar com a professora Gabi. E aí, professora, era um concurso, né? Esse concurso dos Correios finalmente saiu, né, do papel, aguardado aí há muito tempo, desde 2011 que nós não temos um concurso para a carteira dos Correios, né? E saiu esse edital. E eu vamos fazer, então, inicialmente, professor, eu queria que você fizesse uma análise, né, do conteúdo programático de língua portuguesa desse cargo de carteiro, né, do programa do concurso para carteiro dos Correios. Alguma novidade? É aquele programa mais do mesmo do que se cobra para concurso público? O que você pode falar? Vamos lá. A gente está com várias turmas, né? A gente já vem acompanhando vocês nesse processo. Então, a gente começou com as turmas de Correio já lá atrás. É um programa que a gente já esperava, bem tranquilo. A única coisa que veio um pouquinho diferente foi redação oficial, que não tinha no outro edital, e nesse edital teve. Teve também tipologia textual, mas querendo ou não, tipologia textual a gente sempre cobra, então não tem nada de diferente. Sempre tem um texto na prova de vocês, então nada de diferente, nada demais. A redação oficial ela é um pouquinho diferente, mas também não acredito que venha nada muito difícil, nada desesperador, porque a gente pode observar em outros concursos, até de nível superior, como vem tranquilo, fácil, redação oficial. E para vocês não vai ser diferente. Vai ser bem tranquilo em relação a isso. Pode falar, Luiz. É importante deixar claro, né, que a redação oficial não é uma redação que o candidato vai fazer na prova, né? É sempre bom falar isso. Exatamente, é sempre bom deixar isso claro. Quando eu vou dar aula de redação oficial, aí a pessoa fica assim, professora, eu vou ter que escrever. Não, gente, tem nada a ver com isso. A redação oficial, hoje em dia, na maioria dos concursos, está sendo cobrada como ortografia oficial. Se vocês repararem no edital de vocês, até nessa parte ele sinaliza algumas coisas em relação a pronome, ortografia. O próprio manual já tem uma grande parte, um grande conteúdo em relação à ortografia oficial, que é algo que geralmente a gente já trabalha ali na primeira aula com vocês, quando vocês estão ali tendo esse contato com a gente. Então, assim, não é nada demais, nada desesperador. Professora Gabriela, até para lembrar que o pessoal geralmente não, eu acho que é isso, né? Vou passar uma coisa que eu acho que eu já sei, mas só para deixar aqui claro, só quero pegar que você endosse isso. A redação oficial nada mais é do que um manual, né, que tem da Presidência da República, não é? Onde ali explica como é que são feitos os memorandos, os comunicados, né, que são feitos internamente dentro do governo. É essa que é a referência, correto, professora? Sim, eu pelo menos sempre falo quando entro em sala de aula, gente, é sempre bom pelo menos vocês passarem um olho no manual.
O manual ele tem em torno de 180, 190 páginas e ele fica disponível para qualquer um de vocês. É só acessar pelo Google, coloca no Google Manual de Redação Oficial. Só que a gente, como professor, a gente filtra o que realmente aparece em prova, porque a gente vai se basear nas questões de redação oficial e no histórico da banca em relação a essa matéria. Então, não é nada desesperador, não é nada de muita decoreba também, porque às vezes vocês ficam desesperados, porque é um manual, 180 páginas, 190 páginas, vou ter que ler tudo, decorar. Não, não é assim. Concurso público não é uma decoreba. Então, a gente vai pegar aquele conteúdo e ter a aplicabilidade dele no ramo de concurso. Então, a gente vai pensar nisso no dia a dia de vocês, como é que isso vai acontecer dentro de uma prova, como é que isso acontece dentro de uma questão e o que a gente quer analisar do candidato para que ele tenha ali uma redação oficial, ou seja, uma comunicação oficial dentro do órgão que ele está sendo ali inserido, fazendo concurso. Então, não é nada demais, é simplesmente uma comunicação oficial. E às vezes vocês ficam desesperados para uma coisa que é super tranquila. E daí a importância de estudar, de fazer um curso preparatório, né, professora? Porque assim, senão o candidato vai pegar aquilo tudo, caramba, um calhamaço de páginas do manual de redação, e a gente vai entregar exatamente tudo mastigadinho para ele, né, do que efetivamente, daquilo que está ali dentro, aquilo que ele precisa saber para fazer a prova, né? Isso que é importante aí fazer um curso preparatório, não só na questão da redação oficial, mas de um contexto como um todo, né? De todas as disciplinas que vão ser cobradas no concurso. Né? Como professor, a gente trabalha com isso o dia inteiro. Então, tem dia, por exemplo, que eu estou manhã, tarde e noite dando aula. Então, a gente mexe com a banca o tempo inteiro, a gente mexe com questão o tempo inteiro. Então, a gente tem a noção do que aparece. E, às vezes, o candidato quer ir ali, vou fazer concurso, às vezes eu estou no Uber, eu escuto isso. Não, isso é um concurso? Até quando a inscrição, a pessoa nem estuda, passa numa banca, compra um livro e acha que vai ser aprovado. Não é assim que funciona. Vocês precisam ter um conteúdo como um todo, mas um panorama da gente faz toda a diferença, até porque vocês estão lidando com especialistas da área. Então, a gente vai entrar e afunelar aquele conteúdo de como realmente aparece. E isso faz toda a diferença na preparação e na aprovação de vocês, né? Perfeito, professora. Professora, a prova está marcada para o dia 15 de dezembro, né? A gente tem aí 2 meses, né? A contar de hoje aqui, a gente está fazendo essa gravação aqui, hoje é dia 11, dia 15, exatamente 2 meses, falando dia 15 hoje, a gente está falando da gravação, mas eu não sei quando vai para o ar ainda, mas vai rapidamente para o ar, mas a gente tem aí cerca de 2 meses para estudar, né? Dá para cobrir todo esse conteúdo programático de língua de portuguesa de forma eficaz, para que o candidato tenha um bom desempenho, mesmo aqueles que estão iniciando os estudos agora ou iniciaram há pouco tempo? Sem dúvida alguma. Assim, eu costumo falar para vocês, né? Às vezes os alunos querem comprar ou cursos que já estão gravados há muito tempo, ou uma apostila numa banca e acha que vai dar conta desse conteúdo todo para fazer uma prova que é daqui a 2 meses, praticamente. Isso não tem como. Mas em sala de aula, ou os cursos, por exemplo, na Degrau, a gente tem a Degrau Live, a gente tem um curso que, inclusive, eu gravei a atualização do Correio, a gente tem também ali o presencial com vocês, a gente faz esse panorama já para vocês terem esse conteúdo todo e vocês conseguirem fazer a prova. E assim, a gente tem um histórico, graças a Deus, muito bom de várias aprovações em vários concursos. E que mesmo com o tempo reduzido, a gente já vem com um histórico também de alunos com essa preparação e outros que entram agora e também conseguem. A diferença está no empenho do aluno. Então, assim, o aluno quer estudar em 2 meses e às vezes quer estudar 1 hora por dia e fazer a prova. Ou então não estudar, só estudar em sala de aula. Então, isso a gente não pode garantir. Mas o aluno se empenhando, estando em sala de aula com a gente, fazendo questão em casa e tendo todo esse desempenho, claro, a gente dá conta de tudo que vai cair ali no edital e conseguimos, sim, a aprovação do aluno. E, professora, sabendo aí que a prova está agendada para o dia 15 de dezembro, faltando aí coisa de 2 meses, qual é a melhor forma de estudar para esse concurso? Como é a melhor forma de estudar língua portuguesa para esse concurso? Quais são as estratégias que o candidato deve aplicar durante o seu estudo na disciplina de língua portuguesa? Então, assim, eu tenho alguns, que a gente brinca, né, jargão de profissão, e eu trago isso desde a faculdade, quando eu era bem novinha. E eu tinha uma professora que ela falava... Como você fosse velha, né? Mas já tem um tempo, né? Já tem mais de 10 anos aí, mas vamos combinar. Mas o que eu falava?
eu costumava brincar e a professora falava assim, acordou, escovou o dente, faz um teste de constituinte, que na nossa matéria, né, na nossa especialidade, era fazer questão. Então, eu falo para o aluno, e eu trago isso ali para a sala de aula, gente, acordou, escovou o dente, faz uma questão da banca. Então, assim, isso faz toda a diferença na preparação do aluno. Então, eu vejo vários alunos que são aprovados, têm esse retorno, fizeram muita questão da banca. Então, assim, às vezes vocês começam a estudar e vocês acham que o conteúdo é gigantesco, e realmente é, porque quando a gente começa a destrinchar aquilo, tem várias minúcias, vários detalhes que a gente fala em sala de aula, mas não é isso que vai cair, por exemplo, em pronome, que é gigantesco, cai uma questão. Então, de uma questão, como é que eu vou ter essa base? Fazendo questão da banca. Então, eu costumo trazer muita questão da banca, inclusive para a gente fazer em sala de aula. Por quê? Porque o aluno estando preparado ali na questão da banca, entendendo a metodologia da banca, entendendo como a banca faz aquele pedido, porque às vezes por exemplo, uma FGV, ela vai cobrar o mesmo conteúdo, mas de uma outra maneira. A Sebrae, de uma outra maneira. Então, às vezes, o aluno quer estudar em casa, quer estudar sozinho, quer fazer questão de um conteúdo, mas de qualquer banca. Isso não funciona. Então, eu costumo falar, acordou, escovou o dente, faz uma questão da banca. Isso faz toda a diferença na preparação do aluno. Então, assim, na minha matéria, e eu acredito que nas outras também, mas eu não sei o contingente, né, ali de questões que tem dessa matéria. Da minha, eu sei que essa banca tem bastante questão, então dá para fazerem de boa. Gente, faz questão. Pelo menos, assim, a quantidade de questões que vai cair ali no concurso de vocês. Tenta, pelo menos, fazer uma provinha, para pelo menos vocês estarem sempre ali inteirados do que a banca pede. Com certeza. É exatamente isso, né? Sempre questões da banca e BFC. Não adianta ficar fazendo prova de Sebrasp, prova de FGV, porque a FGV é a mais difícil, vou fazer FGV e não adianta. Exatamente. Muda o enfoque. Aqui tem que ser o foco, tem que ser o IBFC, para você entender o que cobra e as características da banca, né? Não, e Luiz, eu tenho que falar em sala de aula. Vocês pagam a gente não só para uma especialidade do conteúdo, mas uma especialidade da banca. Então, se a gente está ali, a gente vai destrinchar a banca e o aluno está pagando por isso. Então, assim, a gente está ali, isso faz total diferença na preparação deles. Então, por exemplo, tem turma que chegou ao final comigo, 300 questões fez ali ao longo do curso. Então, assim, não tem como um aluno sair dali e dizer que não está preparado para fazer uma prova de língua portuguesa. Inclusive, na época da PM, eu costumava brincar com eles, aí eles pediram muito para fazer questão um mês antes. E, assim, isso é uma boa dica para vocês, tá? Um mês antes da prova da PM, eles faziam uma prova por dia comigo. Eu lançava uma prova por dia, eles faziam, tipo assim, ó, tal horário. Tenta fazer no mesmo horário que você vai fazer a sua prova. Por quê? A gente tem, a neurociência, né, diz que a nossa mente, ela costuma, em 21 dias, cria uma rotina. Então, se o aluno todo dia acorda naquele mesmo horário que ele vai fazer a prova, claro que cada um tem uma rotina, mas tentando, dentro da rotina da pessoa, fazer a mesma quantidade de questões, pega uma prova da EBFC todo dia, pega 21 provas, 30 provas. No final, a preparação dele, quando ele chega ao dia da prova, para ele é só mais um exercício. Não mudou nada. Então, a prova ela se torna tranquila demais. E o resultado disso, né, que eu fiz um histórico, que eu faço isso com os alunos, o resultado disso é maravilhoso. Porque a aprovação deles não é só, fui bem em língua portuguesa. Não, geralmente eles acertam 9 de 10. Às vezes gabaritam, porque eles já estão tão acostumados a fazer ali aquela questão da banca, que aquilo sai como algo natural. Então, o ideal na preparação de vocês, principalmente quando a gente tem pouco tempo, é fazer questão. Acordou, escovou o dente, faz uma questão. Se puder, faz uma prova inteira, porque isso vai fazer total diferença. E Gabi, assim, fazendo uma análise, de um modo geral, da banca e BFC no que tange a disciplina de língua portuguesa, como é que você classifica o nível da prova? É uma prova fácil? Creio que não. É uma prova mediana? É uma prova difícil? Não é complexa como é a da FGV, digamos assim, que é a banca que todo mundo tem mais medo em língua portuguesa, né? Como é que você classifica a prova do IBFC? De média para fácil? Olha, a banca é uma banca mais ligada à gramática. Por mais que, em alguns momentos, na parte de interpretação e compreensão textual, ela aborde muitos textos ali do cânone literário. Então, ela traz muito cânone para a prova, mas não é nada desesperador, são textos mais, ali, às vezes, mais elaborados, ou textos que trazem ali a crônica,
contos, esse aspecto assim, mas a gente tem mais um aspecto ligado ao cânone. Na parte de gramática, ela é copia e cola. Ou seja, se você estudou crase, você sabe crase, é a regra de crase. Estudar acentuação é a regra de acentuação. E graças a Deus por isso. Então, assim, em língua portuguesa, eu, pelo panorama do que eu vi de todas as questões da banca de nível médio, o que eu reparei? Que ela cobra muita regra, muita gramática, muita aquela base ali. É óbvio que a gente não tem uma bola de cristal, mas dentro de um panorama que a gente estuda, a gente tem um panorama da banca que é ligado às regras. Então, se você estudou, você sabe aquilo, você vai fazer tranquilo. Então, se a gente fosse medir, eu mediria ali com um nível fácil, médio, tranquilo. Porque você estudou, você faz uma boa prova. Ela não traz muita pegadinha, muita picuinha na questão. Ela é bem tranquila. Podemos dizer que é uma banca justa. Exatamente. O aluno estudou, ele vai pegar e vai olhar para a prova, ele vai saber, caraca, isso aqui eu estudei. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Não é. Graças a Deus. Você já até já adiantou uma coisa que eu ia perguntar, que é a questão exatamente se é uma banca mais gramatiqueira, se é uma banca que trabalha mais com interpretação, ou se ela dosa isso. Você, então, identificou que é uma banca, então, mais gramatiqueira do que, digamos assim, né? Do que... Você fala que é mais gramática, porque existem bancas, por exemplo, que por mais que ela coloque a gramática, ela vai colocar a gramática num processo de inferência, num processo que você vai ter que entender algo, você vai ter que interpretar algo para ter aquele aspecto. Ali, não. O que é gramática é gramática. O que é interpretação é interpretação. Ela não faz muito essa mistura, graças a Deus. Bem definido, né? Então, assim, você inicia a prova geralmente com as questões de interpretação, compreensão textual, tipologia, depois ela já mexe para gramática e fica ali na gramática. E ela encerra geralmente a prova dela assim. E você falou, então, que é uma banca que trabalha mais a gramática do que a parte textual, né? O que você está imaginando? São 15 questões na prova. Você acredita que vão ser 10 de gramática e 5 de interpretação? Olha, medir assim é complicado, porque a gente tem um histórico que eu falo também. A gente analisa a banca, analisa as provas, mas a gente também precisa medir pelo concurso que é. Então, o carteiro não é uma coisa que a gente exija muito gramática, mas cai. Então, sempre cai aquela questão de concordância, regência, que pode vir atrelado com a crase. Então, de regência pode cair o processo de regência nominal, regência verbal. Então, a gente tem um aspecto ali de língua portuguesa nessa parte de gramática, essa parte sempre cai. Acentuação, ortografia, porque vem o processo de redação oficial, então pode vir alguma coisa ali de ortografia, uma coisa bem leve, bem suave. E texto vai ter sempre, geralmente, a metade da prova. Mas isso não quer dizer que são só, assim, questões ligadas ao texto. Porque, às vezes, por exemplo, cai uma questão de texto, mas que é ligado à referência textual, que a gente vai utilizar o pronome, uma reescritura de frases, uma conjunção. Então, tudo isso a gente precisa analisar dentro da prova. Mas eu acredito que seja uma prova, assim, bem tranquila. Tem, inclusive, uma prova dela de 2024, que geralmente é a prova que eu faço na aula bônus, né? Que o curso sempre dá uma aula bônus para o aluno, para a gente poder até se conhecer um pouquinho, conhecer um pouquinho da matéria, conhecer um pouquinho da banca. Então, no início, geralmente eu faço essa prova com eles. Essa prova tinha 20 questões, que era antigamente a nossa base, que o último concurso veio com 20 questões e teve essa mudança por conta de agora entrar a redação oficial, que deve haver ali 5 questões. Então, o que a gente entende sobre esse aspecto? É uma prova de 2024, se eu não me engano, é uma prova da Imbel. Eu não tenho essa certeza, propriedade. Sim. Teve a EBSER também, né? Que há curto tempo. E é uma prova de 2024 dela, nível médio. Eu acredito que a prova de vocês venha dentro daquilo. Assim, muito bom. É uma prova que tá, tipo, bem tranquila, é uma prova básica, que tem interpretação de texto, tem esse processo, mas tem as questões de gramática exatamente como eu tô falando, colocando. Então, assim, eu acredito que venha dentro disso. Ela não vai fugir muito disso. E é uma prova atual. Então, que a gente tem um panorama do ano que a banca tá aí produzindo essas provas.
Você falou que a prova, a IBFC costuma colocar ali alguns textos na prova, né? São textos longos, os enunciados são grandes, são cansativos? O Não. texto geralmente é um texto grande, geralmente. É um texto grande, e desse texto grande ela faz todas as perguntas. Geralmente ela trabalha assim. A não ser que quando é uma prova mais extensa, e ela às vezes coloca 2 textos. Mas isso não é o caso de vocês, graças a Deus. Então, o histórico dela é que provavelmente vem um texto grande, às vezes metade dali da folha, né, daquela página de vocês. As perguntas não são grandes, mas geralmente as perguntas de interpretação de texto vêm com verdadeiro ou falso, é bom treinar, porque vocês estão acostumados ali só a marcar, então isso é bom, porque às vezes vocês se embolam na hora de fazer o verdadeiro ou falso, e depois ir marcar que corresponde, então é bom às vezes treinar um pouquinho desse aspecto. Tem essa parte de verdadeiro e falso, de vez em quando ela traz isso, então botou a numeração, depois vai ter que conferir aquela numeração, às vezes ela faz esse tipo de coisa, porque em uma questão ela já consegue trabalhar várias coisas de interpretação do texto. Então, ela vem com aquela questão típica de tipologia textual, às vezes uma narrativa, do discurso direto para o discurso indireto, uma coisa bem tranquila, mas enunciados são curtos. Então, assim, os únicos enunciados que são um pouquinho maiores é quando ela trabalha esse aspecto de verdadeiro ou falso. Caso contrário, ela é bem objetiva, ela é bem tranquila, tanto na interpretação quanto na parte de gramática. Muito bom. Professora, eu acho que é difícil a gente adivinhar quais são as questões da prova, né? Praticamente impossível. Mas a gente consegue trazer para os candidatos aqueles assuntos que, via de regra, a banca tem por hábito cobrar mais em suas provas. Acho que isso é possível você fazer. Você consegue aí citar para os candidatos quais são aqueles assuntos assim que o IBFC vem cobrando rotineiramente, principalmente nessa parte de gramática, né? Em provas de concursos públicos, em especial para cargos de nível médio? Sim. Ó, em cargo de nível médio, concordância sempre cai. A gente não tem um histórico de dizer se vai cair concordância nominal ou concordância verbal. Mas, geralmente, cai a concordância verbal. Isso não quer dizer que vocês não precisem da concordância nominal, até para juntar essa análise e a questão ser um pouco melhor, né? A abordagem de vocês. Mas concordância é um assunto que sempre aparece nas provas dela. Um outro assunto que sempre aparece é regência. A gente não tem esse histórico também de ser regência nominal ou regência verbal, porque ela também mistura. Porque às vezes ela está trabalhando só a questão da preposição, às vezes ela está trabalhando o próprio processo da regência do verbo, ou a regência do nome, ou às vezes ela trabalha na distinção do adjunto adnominal com complemento nominal, mas independente disso, é sempre o aspecto ali da regência. Então, regência é um assunto que também sempre aparece. Então, atrelado a isso, conjunção. Conjunção é assunto que, de praxe, sempre aparece nas provas dela. Tanto nela quanto em qualquer banca, né? Fez uma falar agora, todo mundo fala isso. Fez uma prova de nível médio, pode esperar uma questão de conjunção. Então, conjunção está sempre aparecendo. A troca do conectivo. Então, eu vou trocar um conectivo pelo outro. A conjunção. Eu vou abordar isso. Posso abordar isso dentro de um período composto. Posso abordar isso no valor semântico. Posso abordar isso numa reescritura de frases. Tanto faz. Mas é um aspecto que a gente precisa estar de olho. Então, é sempre bom vocês lembrarem dos conectivos, fazer esse panorama dos conectivos ali, do aspecto do período composto, de coordenação, subordinação, esse processo aí cai. Então, esse aspecto de conjunção. A análise sintática, ela costuma cobrar. Eu não acredito que venha algo denso se cair, mas ela costuma cobrar nas provas dela. Então, ela sempre pergunta uma transitividade de um verbo, ou às vezes ela pergunta se é um complemento verbal, uma coisa assim, bem leve, mas ela pergunta. Pronome também sempre cai num processo de referência textual ou num processo de reescritura de frases. Então, a gente pode trabalhar numa reescritura de frases, estou reescrevendo a frase. Então, numa reescritura, às vezes cai pronome, às vezes cai conjunção, tudo atrelado aí nesse aspecto, ou referência textual dentro do próprio texto. Então, tipologia textual também ela sempre cobra. Então, esses assuntos, assim, eles vão sempre se permear. Então, por exemplo, tem crase. Crase ela também está sempre cobrando. Mas, às vezes, crase cai dentro da própria questão de regência. Então, são assuntos que eles vêm atrelados, mas eles são importantes. Então, por isso que a gente sempre fala, é bom vocês terem um acompanhamento de um cursinho, estarem com a gente, porque a gente tem esse panorama e a gente consegue passar o olho e ver, por mais que caia a regência, eu sei o que mais cai de regência. Então, às vezes, o aluno vai estudar regência, por exemplo, e fica numa decoreba, sem fim. Não, ela não vai cobrar assim, ela vai cobrar o uso da preposição, ou ela vai cobrar o uso nesse aspecto,
aspecto, então a gente vai fazer esse apanhado com um aluno. Mas é basicamente isso. Mas, professora, como é novidade a redação oficial, a tendência é que vai cair pelo menos uma questão, né? Sim, a gente espera. Mas eu sempre falo assim, cair redação oficial não quer dizer que vai cair a decoreba da redação oficial. Então, assim, vocês vão ter que estudar a redação oficial como um todo, mas não espere cair uma questão 1,5, espaçamento, aí o brasão. Não, não é esse tipo de coisa que a gente vai cobrar. Até porque a análise de um concurso público, a gente quer saber se o candidato vai ser eficiente para o cargo que ele está se propondo ali a fazer a prova. Então, pensa sempre, a redação oficial, a comunicação oficial, ela é importante para o cargo de carteiro, por quê? Porque vocês vão se comunicar oficialmente. Então, dentro do aspecto de carteiro, o que eu preciso dessa comunicação oficial? Eu preciso de uma ortografia? Eu preciso de um processo ali de compor o documento? Eu preciso de um processo de entrega? Do reconhecimento do documento? Talvez a gente vai abordar um pouquinho nesse aspecto, mas é sempre pensando na matéria, mas a adequação para o concurso de vocês e a banca. Perfeito. Professora, então, Gabi, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica final, né, para todos aqueles candidatos que vão participar do concurso, né, para que eles tenham aí um bom desempenho na disciplina, na parte de língua portuguesa da prova, mas também, de um modo geral, no concurso como um todo. Olha, gente, a minha dica é: acordou, escovou o dente, faz uma questão, faz uma prova da banca, esteja sempre fazendo ali as questões, porque vai sair naturalmente no dia da prova. Não sai como algo, ai, tô muito nervoso. E eu peço para vocês sempre fazerem todos os dias, o dia que acordou mal, o dia que brigou com a mulher, o dia que o filho encheu o saco, o dia que o vizinho botou o som alto, porque no dia da prova vocês não sabem onde vocês vão cair. Vocês não sabem quem vai estar aplicando a prova. Então, às vezes, tem conversa alta, às vezes vocês não estão bem, às vezes vocês estão passando mal, às vezes a ansiedade atacou um pouquinho. Então, se vocês treinarem fazendo isso todos os dias, inclusive os dias que vocês não quiserem fazer, os dias que vocês não estiverem bem, na hora da prova vai sair como todos os dias, independente do que aconteça. Então, vocês vão estar treinando para qualquer tipo de circunstâncias, qualquer tipo de imprevisto, o que acontecer, vocês vão estar preparados. Então, assim, essa é a minha dica para vocês. Se empenham, tá? É pouco tempo, mas dá para estudar, dá para fazer, dá para ser aprovado, tá? Porque não é simplesmente, você é aprovado. Não, dá para vocês estarem ali dentro da classificação, só precisa de empenho. Se esforcem, vocês conseguem. Sensacional. Essa foi a professora Gabriela de Paula. Professora, quero aqui agradecer sua presença. Realmente foi espetacular. Certamente suas dicas e orientações aí vão ajudar bastante a todos aqueles que vão participar desse concurso para a carteira dos Correios. Quero que você em breve volte aqui novamente, né? Você já botou agora, iniciou, mas em breve, com certeza, você vai ser convidada a participar de outro programa, Super Dicas, para dar dica aos candidatos. Muito obrigado, as portas são sempre abertas, professora. Obrigada, Luiz. Um beijo e é isso. Tá certo, pessoal. Então, pessoal, obrigado, professora. Eu vou também ficando por aqui. Como vocês sabem, durante esse especial Super Dicas para os Correios, eu entrevistei professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova de carteira. Se por um acaso você perdeu um episódio, dê uma olhadinha aqui na playlist do Super Dicas no canal da Degrau Cultural no YouTube, tá legal? Não se esqueça também de dar seu like nesse vídeo, caso tenha gostado da entrevista. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Peço para vocês compartilharem o link dessa entrevista. Manda aí para todo mundo via WhatsApp, via Telegram, qualquer outro meio de comunicação aí pela internet, que as pessoas possam ter acesso a esse vídeo e às dicas da professora Gabriela. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo o que está acontecendo de mais importante sobre o mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!